Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, vocês que acabaram de assistir o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, agora estão convidados a continuarmos em oração com a palavra. Vocês desde suas casas podem ir colocando as suas intenções pelo 0 Operadora 41 3221 6060 e ir rezando conosco nesse momento. Eu sou o Padre Gilberto, sou da Congregação da Missão dos Padres Vicentinos e estarei com vocês durante esse momento para refletirmos a Palavra de Deus e fazermos essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Forçando que hoje sempre lembremos esse dia que nos é dedicado ao Espírito Santo de Deus. Segunda-feira, que nós possamos pedir a Deus, ao início dessa nossa semana, seja impulsionado pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. E hoje temos com esse tema, Ele viu e acreditou. João 20, capítulo 20, versículo 8. No princípio, no primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegando também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa passagem que nos ilustra o dia de hoje, dia dedicado a São João Evangelista, João Apóstolo e Evangelista, essa festa. Ele viu e acreditou. Os discípulos que vão ao encontro, ao túmulo onde estava depositado o corpo de Jesus. E João é aquele que sempre perto do Mestre se fez, sempre mais próximos dos grandes acontecimentos, na vida pública de Jesus se fez presente. Esteve aos pés da cruz com Maria Madalena, e também foi aquele que testemunhou esse momento da ressurreição. O Cristo que se apresenta como o Cristo ressuscitado. O Cristo que se apresenta a cada um de nós como essa vida, a nossa vida interior. E o Cristo que, a partir desse momento que eles viram os panos, viram aquela cena dentro do túmulo de Jesus, acreditaram. Acreditaram com profundidade que o Cristo havia ressuscitado. Acreditavam que ele não mais estava ali, pois não estava o seu corpo, pois o seu corpo glorioso já havia ressurgido. É o Cristo Jesus que traz essa vida nova para cada um de nós. E nós, dentro desse tempo ainda, nesses dias, celebrando o Natal do Senhor, estamos nas oitavas do Natal, e o Natal para nós é uma festa tão importante, uma solenidade tão presente em nossa vida, que a igreja não vê por bem celebrar um dia só, mas celebramos 8 dias com intensidade. Essa intensa alegria de Deus nos ter dado esse grande presente do céu,
que é o seu Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. O Cristo que é a luz, que ilumina as trevas do nosso caminho. Por isso que nós, nessa nossa reflexão de hoje, refletindo com a palavra de Deus, como nós colocamos a centralidade do Cristo em nossa vida. Qual é o papel que Cristo ocupa em nossa realidade de fé? Em que papel Cristo está presente em sua vida, amado irmão e amada irmã? Qual tem sido a intensidade com a qual você tem acreditado nessa presença do Cristo no seu dia a dia? Você tem colocado nas suas intenções tem se aproximado cada vez mais desse Cristo que se deixa conhecer por meio da palavra? Esse Cristo que se oferece por nós a cada sacrifício imolado no altar? O Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós, se fez presente, partiu para junto do Pai, mas não nos deixou órfãos. Nos enviou o Paráclito, Paráclitos, o Espírito Santo, o Espírito da consolação. Esse Espírito que nos guia, que se aproxima de nós, que sustenta nossos joelhos vacilantes, sustenta a nossa fé, guia o nosso caminho, ilumina nossos passos. Por isso, amado irmão e amada irmã, coloque a sua esperança em Deus, sua presença, essa presença de Deus no meio de Jesus Cristo, essa centralidade da nossa fé, coloque a sua esperança nele. Esperança de dias melhores. E nós que ao longo dessa semana, a última semana do ano, possamos preparar o nosso coração, a nossa interioridade, a nossa vivência seja mais intensa. Agradeçamos a Deus por todo esse ano corrido, por todo esse ano vivenciado, esse ano das graças que nós recebemos. Não vamos olhar tanto as dificuldades. Não pensemos nas dificuldades, as dificuldades que até os discípulos enfrentaram quando perderam o Mestre. Quando o Mestre lhe foi tirado do seu meio, eles ficaram desestabilizados. Não percamos a esperança. Temos essa esperança sempre em Cristo Jesus. Depositemos a nossa esperança nele para dias melhores. Preparemos o nosso coração para um ano que está para se iniciar, que seja um ano cheio de graça, de bênçãos, para que Deus continue sendo o centro da nossa vida, que nós possamos dar o devido lugar a Cristo em nosso viver, o devido lugar, a devida centralidade da qual emana toda a graça na nossa vida. Meditemos com a palavra de Deus, meditemos com Cristo Jesus, Ele que continua iluminando a nossa vida e os nossos passos. Vai alicerçando a sua fé, que a sua fé, a sua vivência, a sua família possa ser sempre edificada nesse Cristo que é a palavra eterna do Pai. Nesse Cristo que se encarnou, esteve no meio de nós, mas que ainda se faz presente. E é cada vez mais presente, no presente daqueles que estão presentes de fato em sua vida configurada à de Cristo Jesus. Nós, quando batizados, temos essa nossa vida atrelada a dele. Não percamos os passos, e mesmo nos percalços da vida cotidiana, não percamos o passo. Não acertemos o nosso passo com o passo de Cristo. Mantenhamos a nossa vida sempre alicerçada na dele. Ele que é a base, que é o alicerce forte. Nos mostra a palavra de Deus de hoje. Os dois discípulos, um mais novo, o outro já mais de idade. Um foi correndo na frente para se encontrar, para ver o que havia acontecido, segundo a notícia de Maria Madalena. O outro ficou mais atrás, mais cauteloso, mas o outro foi na frente, quis ver o que havia acontecido. Pois o outro para no caminho, dá esse devido lugar a Pedro, para que Pedro entrasse por primeiro. Intenções para a segunda do Espírito Santo. Viu os panos deixados de lado. 3, 2, o pano que estava 2, sobre a cabeça 60, de Cristo Jesus. 60. E depois também entrou outro discípulo que estava na frente, viu e acreditou. O que nós precisamos ainda ver no nosso dia a dia para acreditar que o Cristo de fato torna-se sempre esse alicerce vivo na nossa vida. O Cristo que nos nutre com a sua esperança, que nos nutre em nossa fé, através da palavra. O que nós precisamos ainda ver no nosso dia a dia? Qual
Qual será o sinal que ainda nós estamos esperando que Deus nos dê no nosso dia a dia para acreditarmos que Ele de fato é um Deus presente, não é um Deus ausente. É um Deus que se faz presente a cada momento que nós nos reunimos como irmãos para bem rezarmos, celebrarmos a Eucaristia, meditarmos a Palavra de Deus. O que de fato ainda falta na sua vida para saber que Deus se faz presente no seu dia a dia? Amado irmão e amada irmã, medite esse instante sobre isso. O que ainda falta? O que eu preciso ainda ver para crer que o Senhor é o centro da minha vida? Para crer que Ele é a fonte de toda a graça e copiosa redenção. Isso que agora vamos para o intervalo, mas medite no teu coração. O que eu ainda preciso ver para crer que o Cristo é o centro da minha vivência de fé? Na tela, o ícone de Jesus crucificado na cruz. Amados irmãos e irmãs, tornando o nosso intervalo, convido a cada um de vocês, se você ainda não colocou a sua intenção, ligue para Padre nós. Gilberto Nosso call center Rodrigues irá atender pelo 0 operadora 41 3221 6060. Faça seu pedido de oração para esse momento de reflexão com a palavra de Deus, meditando sobre que Ele viu e acreditou. O que nós precisamos ver para crer em Cristo Jesus? O que nós precisamos ver ainda de prodígios em nossa vivência para crer em Cristo como o centro da nossa vida? O Cristo pelo qual tudo foi criado, tudo foi feito por meio dele, para ele todas as coisas foram feitas, nos diz o prólogo de João. O Cristo que é o centro. Coloquemos o lugar devido de Cristo em nossa vida, em nosso dia a dia, que a nossa presença, que é o Cristo que é presença em nossa vida diária, Ele pode ser realmente este centro. E por meio do Espírito Santo de Deus, do qual nós nos dedicamos esse dia, o Cristo que nos enviou o seu Espírito para não nos deixar sós, para que por meio do Espírito Santo de Deus possamos encontrar essa força necessária. Peçamos sempre ao Espírito Santo para que Ele nos dê a compreensão devida da Palavra de Deus. A Palavra que se encarnou e que nos dá essa devida compreensão por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai tornando a nossa interpretação da Palavra mais fiel à mensagem transmitida. Que nós possamos pensar e meditar, através dessa palavra de hoje, percebermos o exemplo dos discípulos e que, se nós lembrarmos bem as passagens que vão nos colocando, eles ficaram meio que perdidos sem o Cristo em seu meio. Mas ao passo que eles foram encontrando esse grande tesouro da fé que é o Cristo Jesus, que eles foram encontrando e sabendo que o Cristo havia ressuscitado de fato, que não os deixava desamparados, mas que estava junto com eles, eles foram acreditando com mais firmeza, foram realmente realicerçando esta vivência, dando continuidade ao projeto iniciado por Jesus. Eles deram continuidade a esse grande projeto, a essa grande missão. Nós também, amados irmãos e irmãs, somos convidados, ao alicerçarmos a nossa vida em Cristo, somos convidados a darmos continuidade à sua missão, a sermos continuadores da transmissão da fé, a sermos continuadores da transmissão da Sagrada Escritura, da mensagem do Santo Evangelho. E por meio do Espírito Santo de Deus, que permeia a nossa vida, que penetra a nossa alma desde
desde a nossa vida para Cristo pelo batismo, nos é possível ir alicerçando e dando esse papel de destaque desse Cristo em nossa vivência de fé. E que não precisemos de tantas coisas para acreditar que o Cristo é realmente aquele no qual nós devemos alicerçar o nosso dia a dia. Que o Cristo é realmente aquele que nós estamos depositando a nossa inteira confiança. Que em Cristo nós possamos depositar sempre, dia após dia, a nossa inteira confiança nele. Por isso eu convido a você nesse momento, deposite a sua confiança em Cristo. Você que ainda nesses dias, ainda está fazendo meio que um resumo, uma síntese do teu ano. E se não teve um ano tão bem vivido, foi um ano um pouco difícil, conturbado, mas procure ver os pontos positivos vivenciados nesse ano, os pontos de graça, de presença de Deus na sua vida, e agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus, mas ao mesmo tempo já meditando sobre este ano que está por vir, para que seja um ano de graça. Aqui eu tenho essa certeza de que, ao ver o Cristo, ao percebê-lo na palavra, ao ser orientado por Ele, por meio da palavra de fé, a palavra de Deus que nos conduz, que eu possa acreditar de fato que Ele caminha comigo, que é um Cristo que não nos deixa ausente, Cristo que não está ausente da nossa vida, não nos deixa sós, é um Cristo que está conosco, Deus conosco, Emanuel, é o Messias esperado, é aquele do qual nós abrimos o nosso coração para acolher, ainda como eu disse anteriormente, ainda vivenciando nesta alegria, nesse entusiasmo do Natal. E a palavra entusiasmo, entusiasmosa, é aquele que está cheio, preenchido de Deus, cheio da pessoa divina, que nós possamos continuar entusiasmados ao longo de todo esse ano que está prestes a iniciar-se. Mas que seja um ano de graça, um ano de salvação, um ano pleno para nós, pleno de Deus, cheio de graça e cheio também de esperança. A esperança da qual se encontra alicerçada aos pés do Senhor, o Senhor Jesus das Santas Chagas. Aquele que, por meio do seu amor, nos conduz ao coração de Deus Pai. E Deus Pai, esse Pai amoroso, do qual nos revela o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do qual nós iremos meditar durante todo esse ano litúrgico, o ano C. É um ano onde o evangelista Lucas tem essa capacidade de nos mostrar o ponto central, que é um Deus amor, é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus que não é um Deus distante de nós, mas um Deus que se aproxima de nós. Que nós possamos perceber que Deus se faz próximo de nós, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos percalços, aos esfriamentos na fé. Mesmo se nós, apesar dos nossos pecados, Ele se faz presente. Porque Ele ama o pecador, não o pecado. O pecado é aquele que nós devemos confessar e pedir para que nós possamos encontrar de novo a reconciliação com Deus, através da confissão. Mas Ele ama todos os seus, ama com um amor infinito, ama e quer reconduzir, quer que os seus sejam salvos e sejam reconduzidos por Cristo Jesus. É esse amor grandioso do qual vai nos nutrindo a cada dia, a cada manhã. É esse amor grandioso de Deus que vai nos nutrindo de esperança, a esperança da qual nós depositamos em Cristo Jesus a cada dia. Não perca jamais a esperança. Nós cristãos somos cristãos de esperança. Somos um povo da esperança que caminha rumo a Deus Pai. A fé, a esperança, a caridade são três virtudes da qual são imprescindíveis na vida do cristão. A fé, por meio da fé, a nossa adesão total a Deus, à realidade divina. E nós depositamos em Deus, por meio da fé, essa grande esperança. Na tela o ícone futura, de Jesus esperança de dias crucificado melhores, na cruz. esperança de um tempo bem vivido, a esperança que nós depositamos em Deus. E a caridade, que é a síntese de tudo isso.
que é o amor que Deus coloca, penetra em nosso coração, perpassa a nossa alma, nos permite viver junto com Ele. E é por esse amor que os discípulos foram correndo ao encontro, foram correndo ao túmulo de Jesus para ver o que havia acontecido, porque foram movidos por esse amor. Queriam sentir novamente o amor de Deus. Haviam tirado o amor deles. O amor havia saído do seu meio, mas o amor ainda permanecia presente neles, mas eles não percebiam, porque estavam atônitos com a situação da morte de Jesus. Mas ao verem os panos deixados, acreditaram que o amor é um amor presente. Manifestemos esse Deus de amor dia após dia em nossa vida. Partilhemos o amor. Gostaria de chamar agora no momento, diretamente do Auditório Jesus das Santas Chagas, temos um recadinho para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Padre Gilberto. Bom dia, gente amada que acompanha Patrícia, pele a clara, TV cabelo Evangelizar. castanho, Eu vi uma matéria esse final de semana falando que, segundo uma nutricionista, a maioria do pessoal engordou 2 quilos nesse final de semana. 2 quilos na ceia de Natal, hein, gente? Muitas pessoas exageraram, aquela famosa frase, né? Pisaram na jaca mesmo, comeram bastante. Então agora, ó, tá na hora de correr atrás do prejuízo. Se você começar hoje o seu tratamento, ó, dá tempo sim de começar o ano novo, pelo menos aí com esses 2 quilos eliminados, e em um mês até 8 quilos a menos. Já imaginou a sua vida, né, de uma forma diferente, muito mais leve, você muito mais feliz, com mais saúde, com mais energia, podendo usar as roupas que você gosta, porque o verão tá aí, né? Colocar aquela blusa de alcinha, os homens a regata, a bermuda na praia. É isso aí, com um 0800 006 4242, já vai ligando aí para aproveitar nossa promoção especial. Ainda estamos aí nessa campanha maravilhosa, né, de fim de ano. A ActiNutri com um preço arrasador. Façam como a Audrey, olha como ela está feliz. Há 2 anos atrás, consegui eliminar 12 quilos com o ActiNutri Gold. Eliminei todo o culote, gordura nas costas que mais me incomodavam. Então eu indico o ActiNutri para quem quer emagrecer, quer ficar bem com você mesma, porque depois que eu tomei o ActiNutri, senti mais vontade de me arrumar, vontade de usar a roupa que eu mais gosto. Inclusive, estou pensando nas férias de fim de ano, né? Usar aquele biquíni que eu mais gosto, poder usar, se sentir feliz, satisfeita. Então eu uso e recomendo o ActiNutri Gold. Olha aí que maravilha. Hoje é o seguinte, hein? Para você ficar com a barriguinha ok, ActiNutri a preço especial. E de presente vou mandar para você aqui, ó, o firmador da pele da Floravita. É isso aí, 0800 006 4242, porta-cápsulas, vai de presente também. E ó, eu recomendo o detox da Floravita Chia para fazer a verdadeira limpeza aí no seu organismo, né? Ainda mais quem exagerou nesse fim de semana aí na ceia de Natal. Ligando já, 0800 006 4242, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amados irmãos e irmãs, nesse momento, esse nosso momento de adoração a esse Cristo, Verbo encarnado, Palavra eterna do Pai, que se encarnou e está diante de nós no Santíssimo Sacramento do altar. Você que ainda não colocou o seu pedido, ligue para nós pelo 0 operadora 41 3221 6060. Coloque a sua intenção, coloque a graça da qual você deseja alcançar
por Padre meio de Gilberto Cristo Jesus. está ajoelhado, Para que nesse nosso momento, voltado ao onde Santíssimo o Espírito Sacramento Santo de exposto Deus, no o altar, Paráclito, que habita dentro de cada um de nós, que faz a nossa vivência de fé cada vez mais arraigada na palavra, que é o Cristo Jesus, para que nós possamos continuar alicerçando a cada dia a nossa vida em Cristo. E a cada dia convido a você, para que nesse momento de oração, possa colocar as suas intenções, possa trazer no seu coração aquilo que você ainda precisa mudar, ainda precisa transformar na sua interioridade para acolher de fato o Cristo dentro do seu coração. O nosso coração que no convite do Natal nos convida a ser como uma manjedoura, aquela que portou o Cristo, o verdadeiro alimento, o manjar dos manjares, o Cristo que já nos dá esse grande indício desde a sua mocidade, desde o seu nascimento, que Ele viria para ser o verdadeiro alimento. Tanto é que foi depositado numa manjedoura, lugar onde os animais comiam, para dar esse grande sinal a cada um de nós, que Ele veio para ser o alimento verdadeiro e real, o alimento do qual nós nos nutrimos na fé, o alimento do qual nós vamos fazendo com que a nossa vida seja cada vez mais viva e eficaz. E ela é viva e eficaz porque nos é possível, por meio do Espírito Santo de Deus, que é luz, em tela cheia, que é a luz o que ilumina a Santíssimo nossa Sacramento, que é a força do alto da qual nós necessitamos a cada dia para bem vivenciar. Essa força do alto. Por isso peça, meu irmão, peça as luzes do Espírito Santo de Deus. Peça para esse Cristo que, ao vermos os indícios da sua passagem em nossa vida, assim como os apóstolos viram os indícios, os vestígios deixados, e saber que o Cristo não estava mais ali, havia ressuscitado. Ao vermos a passagem, os vestígios de que Deus passou por nossa vida, ao vermos a sua presença, ao vermos os seus sinais em nosso viver, ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo deste ano que estamos já na última semana, quase encerrando, percebermos os indícios de Deus. Quais foram as marcas de Cristo na sua vida? Quais foram? Quais foram os indícios de que Ele passou por ali? Acredito que não foram poucos, foram muitos. Se nós formos perceber, Deus marcou presença em nossa vida. Deus, que é presença real na Eucaristia, se fez presente a cada dia no nosso ser, no nosso viver. Deus, que é essa presença real, firme, forte, nos traz na sua vivência, na nossa vivência, nos imprime essa marca. Nós que somos já, desde o batismo, marcados com o sinal da fé, marcados com o sinal do Cristo Jesus, marcados com esse sinal que ninguém pode tirar de nós, um sinal que é indelével, que nos identifica como pertencentes à vida em Cristo, marca do batizado. Somos convidados a caminhar sempre com Ele e ir alicerçando a nossa vida nele. Por isso, amado irmão, amada irmã, convido a vocês, faça com que esse Cristo torne cada vez mais viva a sua vida, que Ele seja o centro realmente. Não importa a situação de vida em que você se encontre, coloque o Cristo no centro, que tudo vai se realizando, vai se dando com essa presença viva e eficaz do Senhor. Amado irmão, amada irmã, convido a você, coloque-se na presença do Senhor. Abra o seu coração nesse momento, que o seu coração se encha de paz e de esperança. Que o seu coração possa ser sempre alicerçado em Cristo, que é a palavra do Pai. Que você, ao ver o sinal, acredite que realmente Ele é aquele que nos sustenta na fé. Acredite e dê esse devido
lugar a Deus em sua vida, veja e acredite, amado irmão e amada irmã, é Ele que se derrama em graça, que se doa a cada um de nós, a cada dia. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova em nossa vida. A cada manhã o Cristo se doa por nós. E por meio das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus olha a humanidade com amor, porque reconhece nesse Cristo que se doou em favor de cada um de nós, Ele percebe esse amor do qual Ele derramou por nós, o seu sangue derramado em favor de cada um de nós, em expiação dos nossos pecados. Ele consegue enxergar a humanidade e consegue ver que a humanidade tem essa possibilidade de salvação. Pode alcançar a salvação por meio de Cristo. Não nos olha condenando, mas nos olha com amor, nos vê com amor através de Jesus Cristo. Por isso eu convido você, amado irmão, amada irmã, venha rezar agora nesse momento. Você que ainda está chegando nesse momento, coloque a sua intenção. Ligue para nós. 0 operadora 41 3221 6060. Coloque aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, o que no Santíssimo Sacramento do altar se faz presente. Coloque a sua intenção, coloque a sua vida. Peça a Deus por dias melhores. Consagre a Deus a sua vivência de fé. Consagre a Deus a sua família. Celebrávamos ontem o dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Esse exemplo vivo e eficaz que faz com que cada um de nós reflitamos também por todas as famílias cristãs. Coloque, peça por sua família nesse momento. Ainda é tempo. É tempo de pedir pela família por dias melhores, para que a família permaneça sempre unida na tela fé, cheia o Santíssimo para que as nossas Sacramento. famílias sejam sinal de unidade para as comunidades cristãs, para que elas sejam sinal de unidade para todas as famílias cristãs, para que a nossa família seja sempre este também um caminho, um meio para alcançarmos a salvação. Mesmo em meio a tantas famílias desestruturadas no nosso dia a dia, quantas famílias que se encontram vazias, porque não colocaram o Cristo como centro delas. Quantas famílias muitas vezes se encontram desvinculadas, desestruturadas, fragilizadas, porque não colocaram o Cristo como centro. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino dos céus, o reino anunciado por Cristo Jesus. Tudo mais nos será acrescentado. Tudo demais virá. Mas as famílias que permanecem unidas em oração, permanecem unidas a Cristo Jesus, elas têm essa graça de serem alicerçadas na fé em Cristo Jesus. Que não sejamos pessoas imprudentes, mas sejamos prudentes. Que nós possamos ser aqueles que não alicerçam a nossa vida, não constroem a sua casa. A casa que diz não é uma casa física, mas é a casa do teu coração. Não seja alicerçado num terreno sem estrutura nenhuma, num terreno arenoso, onde vier a chuva, a enchente vai derrubar tudo aquilo que nós alicerçamos. Agora, quando nós alicerçamos a nossa vida na fé em Jesus Cristo, tijolo por tijolo, que nós possamos alicerçar a cada dia a nossa vivência, a nossa família em Cristo Jesus. Quando nós depositamos então nesse Cristo que é substrato firme da nossa vivência de fé, pode vir as enchentes, pode vir qualquer tribulação, a nossa casa permanecerá de pé, a nossa família estará de pé, estará firme, bem alicerçada. Por quê? Temos como base a oração e temos por base a centralidade, a pedra angular, a pedra bem projetada, bem lapidada, que é o próprio Cristo Jesus. A pedra angular, a pedra que nos faz edificar a nossa vivência de fé. Amado irmão, amada irmã, deposite a sua fé nele. Não resista,
Não coloque resistência, não coloque obstáculos para o Cristo Jesus. Abra o seu coração com liberdade e com liberdade abra a sua vida para que Ele possa restaurá-la, para que Ele possa restaurar a sua vivência, para que Ele possa iluminar ainda as trevas que se encontram no seu caminho, para que você, ao passo que você se esfriou ou se distanciou de Deus, possa buscar nele essa feliz esperança. Edificados na fé por Ele, possamos trilhar esse caminho, permanecermos nele que é caminho, verdade e vida, permanecermos fiéis a Jesus Cristo, fiéis à sua palavra, fiéis ao seu divino ensinamento, fiéis na fé em Cristo Jesus. Por isso que vamos preparando o nosso coração para esse momento tão sublime da graça de Deus. Esse momento em que nós pedimos a Deus que penetre a nossa alma com a sua luz, dissipe a cegueira, dissipe as trevas do nosso caminho. Prepare o seu coração para acolher esse Deus da vida, para acolher o próprio Jesus que nos abençoa com o seu corpo, com as espécies do pão, para acolher esse próprio Cristo Jesus que quer dar a sua bênção, a sua graça em sua vida. Traga no coração agora esse momento da bênção do Senhor, para que Ele possa tocar ainda as suas feridas, para que Ele possa te reanimar, te dar a alegria desse Natal, a alegria de que Ele é o verdadeiro alimento do qual se deixa encontrar. Não é um mistério velado, mas é um mistério revelado a cada um de nós. Ele é o nosso Deus, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos traz a alegria e a paz. Padre Gilberto levanta-se do genuflexório e com o véu humeral pega o Santíssimo Sacramento nas mãos. Faz o sinal da cruz com o Santíssimo e o recoloca sob o altar. O padre então permanece atrás do altar,